Olá pessoal, meu nome é Marcos Nunes, esse é seu canal, é seu por direito. O assunto de hoje é sobre auxílio-doença. Põe a vinheta aí! É seu por direito. Eu tenho recebido inúmeras queixas e tenho acompanhado pela imprensa que o governo atual tem cortado inúmeros benefícios de auxílio-doença. Vocês sabem o que é o auxílio-doença? A Constituição Federal de 1988 já definia o que é Previdência Social e traz a possibilidade de regulamentação. A Lei 8.213 de 1991 trouxe e especificou quais eram os benefícios que cada segurado poderia ter em razão da sua incapacidade. Dispõe a lei regulamentar que o sistema ele é definido entre segurados e dependentes. Essa regulamentação ela está inscrita lá no artigo 11 da lei. E aí essa distinção é importante porque o segurado é aquele, em primeiro lugar, que faz a contribuição para o regime geral. E o dependente, como seu próprio nome diz, é aquele que depende do segurado. Qual a importância dessa diferenciação? O segurado, que contribui diretamente para o sistema, ele recebe o benefício diretamente. Já o dependente se aplica nos casos de pensão por morte, por exemplo. Na forma do artigo 18 da Lei 8.213 de 1991, nós temos a regulamentação dos benefícios que os segurados e os dependentes fazem jus. Então, como exemplo, eu posso citar a aposentadoria, que pode ser aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por invalidez. Nós temos o salário família, o salário maternidade, as pensões. Falando da pensão por morte, nós temos algumas possibilidades de que ela ocorra. Vou citar duas. A primeira delas é, se a pessoa já era aposentada, e aí, ou seja por invalidez ou por tempo de contribuição, enfim, qualquer aposentadoria, e ela vem a falecer e tem dependentes aptos para receber a pensão. E aí o que acontece? Se ela já era aposentada, o dependente se habilita e recebe a pensão por morte. Uma outra situação é, a pessoa estava recebendo auxílio-doença, que é o objeto da nossa conversa de hoje. E aí ela vem a falecer enquanto está recebendo auxílio-doença, ela nem chegou a se aposentar, e aí, eventualmente, por conta desse falecimento, aqueles dependentes que podem ser habilitados passam a receber a pensão por morte. Outra coisa importante é que na forma do artigo 20 dessa mesma lei, 8.213 de 1991, o acidente de trabalho não precisa ser só aquele acidente típico. O sujeito perdeu a mão na máquina, ou caiu no andaime, enfim. Não é só o acidente típico. Se eventualmente a pessoa tiver uma doença que a gente considera profissional, que vai ser apurada por um perito médico, pelo esse artigo 20 que eu estou mencionando, por equiparação é considerado acidente de trabalho. E qual é a vantagem disso? A diferença dos outros benefícios é que no caso de acidente não precisa de carência. Aí você vai me perguntar, o que é essa tal de carência? Para as doenças comuns, o segurado precisa ter no mínimo 12 meses de contribuição, ter cumprido essa carência. Se não tiver nexo com o trabalho, se não tiver nenhuma relação com o trabalho. Se eventualmente for um acidente ou for uma doença caracterizada como profissional, o segurado não precisa cumprir essa carência. Eu vou destacar aqui algumas questões importantes. Seja o auxílio-doença decorrente do acidente de trabalho ou não, é importante que a gente tenha em mente alguns requisitos básicos que o segurado precisa cumprir. O artigo 59 da Lei 8.213 de 1991 diz lá explicitamente o seguinte, que para que a pessoa tenha direito ao auxílio-doença, ela precisa cumprir dois requisitos. Quais são eles? Primeiro deles, estar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias. A lei fala incapacitado, o que significa dizer o seguinte, a pessoa não tem condições de desenvolver as suas atividades habituais. Vou dar um exemplo. Se a pessoa é um cabeleireiro, né, e ela não pode manusear uma tesoura, ela está incapaz. Mas ela pode fazer qualquer outra coisa, mas a tesoura ela não pode usar, logo ela cumpriu o requisito da incapacidade para as atividades habituais. Tá certo? Então essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte, ela tem que manter a qualidade segurada. O que é isso?
quando a pessoa se filia ao regime geral da Previdência, ela precisa fazer as contribuições, como eu disse antes. Pois bem, se houve ou se é uma situação, uma doença decorrente de uma doença profissional, como eu expliquei antes, ela não precisa cumprir a carência. Se não for uma doença relacionada com o trabalho, ela precisa ter no mínimo 12 meses de contribuição para poder fazer o requerimento. Quando o trabalhador estiver incapacitado para suas atividades habituais, qual é o primeiro passo? A primeira coisa que deve ser feita é ligar para o INSS ou agendar pela internet uma perícia médica. Submetido a essa perícia médica, o INSS vai analisar se você tem direito ou não à concessão desse benefício por incapacidade, que pode ser um auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Porém, muitas vezes, embora o trabalhador esteja incapaz de exercer as suas atividades, o INSS nega o benefício. E aí, o que fazer? Normalmente, eu não aconselho que a pessoa continue insistindo com o INSS quando ele nega o benefício, fazendo pedidos de reconsideração, recursos administrativos. Ora, se foi o próprio INSS que negou, porque ele teria interesse em rever o ato dele. Portanto, eu acho que é uma perda de tempo. Por isso, caso o INSS negue o seu benefício, não demore, contrate um advogado e lute pelo seu direito. E aliás, nós temos visto muitas pessoas recebendo cartas do INSS em razão dessa nova política do governo em convocar o cidadão para refazer uma perícia de uma situação que já estava consolidada, muitas vezes sob decisões judiciais. Portanto, não vá sozinho. Defenda o seu direito constituindo um advogado. Após ingressar com a ação, o juiz nomeará um perito, que não é um perito do INSS, para fazer uma nova análise no trabalhador, no segurado, para decidir se ele está ou não incapacitado para o trabalho. E essa situação se aplica até nessa nova exigência que o INSS está fazendo, tentando caçar os benefícios que estão vigentes. Portanto, a alternativa do processo judicial, muitas vezes, é a única saída, é a única alternativa que o trabalhador, o segurado, tem para se defender dos abusos, dos arbítrios, do INSS, que muitas vezes só pensam em prejudicar o trabalhador. Portanto, lute pelo que é seu por direito. É seu por direito exigir que o INSS lhe garanta a subsistência e a assistência enquanto estiver incapaz. Lute pelo seu direito. O assunto da semana que vem é sobre a falha na entrega dos correios. Se você gostou do nosso canal, siga, curta e compartilhe.